Voltando aqui, pessoal, vamos agora resolver questions. Vamos lá, vocês podem tentar, fazendo aí a pausa do vídeo e depois pegar a explicação. A tal alternativa em que o trecho destacado está substituído nos colchetes de acordo com a norma padrão de emprego de colocação do pronome. Tentem aí. Ótimo. Primeira coisa, praticam o bem. Eu devo analisar. Olha só, fala-se do bem e há pessoas que sempre, sempre, sempre. Advérbio. Advérbio é palavra atrativa. Ótimo. Praticam o bem. Embora essa substituição aqui, ó, pratica o bem, eu tenho um verbo terminado em M, o complemento fica no. Correto. Porém, esse no não pode estar aí porque existe aqui, ó, um advérbio que atrai esse pronome para antes do verbo. Então fala-se do bem e há pessoas que o praticam. 2. B. Busca-se nele o compromisso, mas sua atitude não envolve compromisso. Olha só, senhoras e senhores. Antes de substituir, observa se existe palavra atrativa. Esse envolve-o não pode, porque o não ele vai atrair para antes. Então não o envolve. Correto? Todos querem felicidade e as pessoas do bem produzem felicidade. Vamos pular essa aqui por questões de logística. Haverá negação e problemas se tornarmos essa geração como absoluta. Eu tenho essa conjunção, né? Conjunção subordinativa, que atrai o pronome também antes do verbo. Então, haverá negação e problemas se, né? Olha só, tomarmos essa negação. Se a, porque aqui o referente é essa negação, beleza? E se essa negação referente a, né? Se esse a precisa estar antes, ele não sofre alteração alguma e ele vai de acordo com a palavra atrativa. Haverá negação e problemas se a tornarmos como absoluta. A tornarmos quem? A negação. Beleza? As pessoas pertencem a grupos. E olha só, esse pronome aqui vai atrair, né, o outro pronome. E quem insere as pessoas nesse ou naquele grupo? E quem insere elas? Isso aqui não existe, senhoras e senhores. Vocês se lembram que esse referente aqui, ele precisa estar em sua forma o quê? Oblíqua. No caso aqui, em forma de pronome oblíquo. Beleza? Então, esse elas, as, né? E aqui, a palavra vindo puxando. E quem as insere nesse ou naquele grupo. Sobra pra gente a letra C. C de sabonete. Todos querem felicidade e as pessoas do bem produzem felicidade. Eu observo aqui, ó, as pessoas do bem. Eu não tenho palavra atrativa aqui, correto? E aí eu posso construir. Eu posso construir dessa forma. Lembrando que terminado aqui em M, o complemento fica o quê? No, na, nos e nas. Felicidade é um referente feminino e singular. Então seria a, mas aí vai ficar na. Correto? Todos querem felicidade e as pessoas do bem produzem na. Beleza, ótimo. Esse é o gabarito. Questão 2. Acerca da colocação dos pronomes átonos, assinale a alternativa correta. 1, 2, 3. Conseguiram? Rapidamente, advérbio. Advérbio atrai pronome. Isso aqui deveria estar aqui. Te chamei, mesma coisa. Te amo, te adoro, te quero, te desejo. Não pode. Não pode por vários fatores aí.
Te chamei há horas. Não posso iniciar isso aqui, ó. Não posso. Por quê? A gente tem aqui uma regra de próclise. Na verdade, uma proibição de próclise, né? Uma regra obrigatória de ínclise. Chamei-te há horas. Quanto mais vocês se lembram das conjunções, vocês se lembram das conjunções subordinativas adverbiais, tem ali quanto mais, mais, quanto menos, menos, ou também de outras formas. A gente tem aqui conjunção subordinativa, fator atrativo de próclise. Então, quanto mais critica, menos ele trabalha. Então, aqui já adiantando, é o gabarito, beleza? C também de sabonete. Tem ali um fator atrativo de próclise. Isso aqui é um pronome que foi para antes do verbo. Ninguém vai te ouvir. Aí você fala, não, o gabarito é esse. Ninguém vai te ouvir. Tá correto. Só que, senhoras e senhores, ninguém aqui, palavra negativa, né? A gente também pode considerar aqui como pronome indefinido. Ninguém, olha só onde é que está esse pronome. Sabendo que a palavra ninguém atrai, então, por incrível que pareça, o correto deveria ser ninguém te vai ouvir. Ok? Se chegou à casa e não trancou-se. Se chegou à casa, se chegou, olha só esse início aqui, ó. Chegou-se à casa e não, palavra atrativa. Esse se não pode estar ali, ele deve estar antes. E não se trancou no quarto, ok? Então, gabarito C de sabonete. Rapaz, aqui já ficou entregando aqui. Mas vamos lá. A alternativa em que a colocação pronominal está de acordo com a norma padrão. De acordo com a norma padrão. Se passam muitas coisas em câmera lenta para nós. Se passam. Se passam. Pronome aqui, oblíquo, iniciando. Iniciando. Frase. E você tem uma proibição. Aqui é regra obrigatória de ênclise. Né? Passam-se muitas coisas em câmera lenta para nós. Os anjos, por sua vez, veem-nas em ritmo acelerado. Aqui a gente tem a construção correta, né? O verbo terminou em M, complemento fica nas, ok? Ali a gente tem uma vírgula, né? Aí a gente vai interpretar como início de frase, regra obrigatória de ênclise. Só que esse se aqui não pode. Nos jornais cinematográficos parece que as pessoas agitam-se como se alguém tivesse dado-lhe. Senhoras e senhores, os verbos nos particípios, o verbo no futuro, nos futuros e no particípio, eles não admitem ênclise. Então, essa construção aqui está errada. Alguém tivesse dado-lhes, não pode, certo? Tudo que, olha só, tudo que, esse que vai atrair, ele atrai. É tudo que se sabe, na verdade é tudo que sabe-se errado. O correto seria tudo que se sabe. De epopeia, Napoleão certamente revestiria-se. Opa, ria? Não. Pronto, agora eu quero perguntar. Aqui eu tenho duas construções possíveis ou uma só? E o correto seria mesóclise ou outra construção? Aqui, senhoras e senhores, eu só tenho uma construção possível. Embora esse verbo aqui ele esteja no futuro, né? E aqui do pretérito,
terminação ria, revestiria-se. Errado. Vocês sabem que os verbos nos futuros não admitem ênclise. Mas então aqui vai ser mesóclise, né? Porque se não admite a ênclise, mas é no futuro, é sempre mesóclise. Errado. Seria mesóclise se eu não tivesse uma palavra atrativa, que nesse caso é um advérbio, certamente. Então, a única construção possível é esse pronome vir para antes do verbo por conta da palavra atrativa. Certamente se revestiria de um cômico e de um absurdo irresistíveis. Não vislumbram-se errado. Olha só, se e não. Opa, esse não aqui, ó, ele puxa. Puxa. Puxa para antes do verbo. Então, não se vislumbram. Quando, observe, conjunção subordinativa, vê-se, errado isso aqui também, ó. Quando se vê o agito automático das coisas. E aqui a gente tem o nosso gabarito, né? Divirtem-se, início de oração, ênclise. Os anjos com o transcorrer da vida humana, porque, evidentemente, o veem como cômico e absurdo. Olha só que eu tenho mais um pronome oblíquo, que foi atraído de forma correta para antes do nosso verbo aqui, veem, por conta desse advérbio que atrai pronome para antes do verbo. Questão 4. A afirmação apresentada no quarto parágrafo. Né? Quando se analisam, olha só, quando, conjunção subordinativa, né? Adverbial, temporal, já dando gabarito. Conjunção atrai pronome para antes do verbo, quando se analisam com atenção as inovações. A alternativa que justifica a colocação pronominal. Letra A. Próclise, né? Pronome vem primeiro. Primeiro como, antes, em relação a quê? Ao verbo, certo? Então aqui, ó. Primeiro, aqui seria meio, que seria mesóclise, e aqui seria ênclise. Então, ênclise não é. Ênclise não é. Mesóclise não é. A única dúvida aqui em relação a pronome relativo ou conjunção subordinativa. Pronome relativo quando? Não. Nesse caso, a gente tem uma conjunção subordinativa, adverbial, temporal. Gabarito, letra A. Assinale a alternativa em que a colocação do pronome átono destacado está em conformidade com a norma padrão. A China é o país mais populoso do planeta. Se tornou, errado, né? Tornou-se. Não consigo, não posso iniciar com a próclise. Dado-lhe, errado. Particípio com ênclise. Não existe. Pulemos a C. Na Índia também implementariam-se dois erros, né? Por quê? Implementariam. Futuro, não admite. Além disso, também, advérbio, atrai. Logo, esse pronome deveria estar aqui, correto? A Índia é uma das economias que, o que, senhoras e senhores? Ele vai atrair, né? Ele vai sempre atrair o pronome para perto dele. Bom, a Índia é uma das economias que se desenvolveram mais rápido nos últimos anos. E aí, gabarito, letra C. Anunciou-se ênclise, início de frase, ênclise. No dia 15, o primeiro declínio populacional da China desde os anos 60. Não posso escrever se anunciou, né? Só sobra essa construção aí. Questão 6. Assinar a alternativa que contém a colocação pronominal correta. Raios partant. Opa. Expressões exclamativas optativas que exprimem desejo. Regra de próclise. Próclise pronome primeiro. Então, não posso escrever raios partam te. É raios te partam. Isso não. Opa, viu não? Não vai atrair.
Logo, não se faz. Não se faz. Ninguém. Opa, palavra aqui negativa. Indício, pronome indefinido. Ninguém ouviu sair. Esse pronome deveria estar perto. Aqui, sabe-se tudo. Senhoras e senhores, aqui, sabe-se tudo. Se eu tenho uma pausa por meio de pontuação aqui, né? Geralmente a vírgula, os dois pontos. E embora isso aqui seja um advérbio, né? Eu preciso marcar esse início de frase. A gente vai interpretar depois da vírgula ali como se início fosse. Nesse caso aí, a gente tem aqui que colocar em forma enclítica, certo? Se eu tiro essa vírgula aqui, continuaria dessa forma aí? Sabendo que o aqui é um advérbio? Não. Aqui se sabe tudo a respeito dele. Se eu tiro essa vírgula aqui, beleza? Sempre advérbio. Pergunta-te. Errado. Advérbio atrai pronome para antes do verbo. Tudo bem? Beleza. O que sobrou aqui pra gente que eu já risquei tudo? Pronto. Tá aqui o gabarito, né? Aqui a vírgula faz com que eu inicie de forma enclítica. Se eu retiro a vírgula, existiria uma mudança ali quanto à colocação do pronome. Beleza. Questão 7. Assinale a alternativa em que a colocação pronominal atende à norma padrão. Claro que se sentem mal as mães de filhos com fome. Claro que. Pulemos. Vamos começar de baixo para cima, por questões de logística. Me iniciando frase. Já marca isso aqui errado. Agora, agora, advérbio, questiono-me, errado, atrai. Tenho, opa, verbo terminado em ado e ido, particípio, não admite ênclise, errado isso aqui também. O favelado, quando, conjunção subordinativa atrai. Então, esse se aí não poderia estar aí. Claro que se sentem. Opa, o que? Eu disse que o que? Ele vai atrair. Então aqui foi feita a atração, correto, né? O pronome está antes. Então, regra de próclise. Claro que se sentem mal. As mães de filhos com fome, né? Se sentem mal. Gabarito aqui, letra A. Houve aqui uma palavra atrativa e esse pronome ele foi para antes do verbo, que é o que exige a norma gramatical. Assinale a alternativa que está de acordo com a norma padrão de colocação pronominal. Sabe-se que os idosos fazem o uso mais frequente do sistema de saúde, dada a condição física dessa etapa da vida. Pulemos a letra A, né? E de baixo para cima a gente começa. Vocês, depois de avançarem, né, um nível aí de análise, vocês podem procurar, questão de colocação pronominal, vocês podem procurar logo o pronome e analisar depois as palavras que antecedem esse pronome. Ou se ele está iniciando, né? Você deve analisar ali o tempo do verbo, né? De futuro, né? Que não pode, particípio e assim por diante. Comecemos pela letra E, de helicóptero. A discriminação de pessoas idosas é um problema que deve-se. Não posso fazer isso aqui, senhoras e senhores. O se deve estar antes do verbo, porque aqui é como se fosse um imã. Deixa eu ver se eu desenho um imã aqui. Imã feia, isso. E aqui seria o pronome, um pedaço de ferro, né? O ferro também, o imã cola no ferro, não é isso? Então esse imã aqui, ó, ele vai puxar o pronome para antes do verbo.
E esse ímã representado pela letra, pelo termo que aqui, beleza? É um problema que, nesse caso aqui é um pronome relativo, né? Problema o qual se deve e não deve-se. Se deve enfrentar, principalmente no sistema de saúde, ok? Os pesquisadores têm verbo terminado em ado e ido. Não admite ênclise. Verbo terminado em ado e ido, ou seja, o verbo no particípio, não admite ênclise. Então isso aqui está errado. Jamais, advérbio. A gente pode interpretar ali como palavra negativa, né? Atrai, isso aqui está errado. Jamais se pode, ok? Ainda, advérbio. Não pode. Advérbio atrai, pronome. Logo, só pode ser a letra A. Então, não é a letra E de helicóptero, não é a letra D de jeans, não é a letra C de sabonete. Eu só não arrumei um referente aqui, né? Para a letra B ainda. Mas a gente tem a letra A de harmonia. E aí, a gente teria ali, sabe-se, início de frase, ênclise, que os idosos fazem o uso mais frequente do sistema de saúde, dada a condição física dessa etapa na vida. A gente só tem esse pronome ali. E a gente vai marcar em forma enclítica. Assinala a alternativa regida em concordância com a norma padrão de colocação. Observe isso aqui, senhoras e senhores. Iniciando frase. Pode isso? Não pode. Ok? Isso aqui não pode. Me preocupa o distanciamento das novas gerações em relação à natureza. Preocupa-me o distanciamento. Viu o pronome? Observe o que vem antes e observe se ele está o verbo, se ele está no futuro, se ele está no particípio. Esse não, ele atrai. Então isso aqui está errado. Tendo registrado-se, terminou em ado e ido, você está se identificar aqui como correto isso aqui, né? Terminou em ado e ido, você marcou correto, então você está. Trovões que se escutam ao fundo lembram o barulho de explosões. Pulemos essa letra D, né? Ainda, advérbio. Lembro-me, errado. Sobra pra gente, letra D de jeans. Trovões que atrai. E ele está aqui. Então o imã funcionou, ó. Que se escutam ao fundo, lembram o barulho de explosões. Correto aqui, houve uma atração. Esse que atraiu o pronome para perto dele e gabarito correto. Para finalizar, a frase do texto em que o pronome destacado pode ser colocado também depois do verbo. O que eu quero analisar, o que eu devo analisar aqui? O pronome pode vir depois. Para que isso aconteça, eu não posso ter uma palavra atrativa. Se eu não posso ter uma palavra atrativa, eu vou analisar as palavras que antecedem os pronomes, certo? Então aqui a gente tem o pronome já está destacado. O não atrai. O quem também atrai. Pulemos o abraço. O abraço, embora possa atrair aí as pessoas para se abraçarem, como palavra aqui, ela não tem um poder atrativo, certo? Dentro dessa regra gramatical aqui, né? A gente não tem abraço como palavra atrativa. Sempre advérbio. Atrai. E o que? Todas as suas aparições aqui, a gente tem o que atraindo. Então, a pergunta pede o seguinte, também depois do verbo. Eu posso colocar esse se aqui, senhoras e senhores? Que pensa-se. Não posso, porque existe uma palavra aqui, ó. Atrativa.
Ok? Sempre, mesma coisa. É uma palavra atrativa. Quem? Mesma coisa. Palavra atrativa. Sempre. E aqui a gente tem o não. E o não também, palavra negativa, é uma palavra atrativa. Logo, a gente só tem aqui. Calma aí, tem o que, o sempre, o quem e o não. Faltando aqui uma coisa, né? Ah, pronto, é esse aqui. Puxar aqui para atrativa. Então a gente tem 4 atrativas e uma que não é uma palavra atrativa. Logo, a gente marcaria aqui letra C. Né? Dentro de um abraço, se dissolve. Eu posso, tanto dessa forma, como eu posso jogar esse se para depois do verbo. E aí a gente teria dentro de um abraço, dissolve-se, a continuação ali. Tranquilidade, belezinha. Então a gente encerra mais uma aula aqui, senhoras e senhores. A gente tem o gabarito aqui. Letra C, C de sabonete. A gente encerra mais uma aula aqui hoje. Espero contribuir aí com o ensino de vocês e até a nossa próxima aula.